Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite 100% embasado no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje nós trabalharemos o tema livre, que é o que trabalhamos toda segunda-feira, e vai ser o tema variado número 11. Ó Senhor, ó espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade desta reunião, agradecemos por termos amigos tão queridos juntos a nós, que possamos executar o nosso trabalho de hoje, fazer as nossas trocas, as nossas interações e trazer com isso um pouco de conforto a nós e ao próximo que está muito próximo a nós. Que os enfermos, que as mães, que os órfãos possam receber a caridade das boas bênçãos e o auxílio necessário para ir além de si mesmo. Que assim seja e que assim possa ser. Graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo o corpo que vai o espírito para a vida eterna, que assim seja, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência, sobretudo consigo mesmo, é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Isso está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal. Foi ditado pelo espírito Hermâncio Foi e trazido pelo médium Vanderlei S. Oliveira. Então, nós temos para hoje o nosso comportamento, compartimentos nossos, que é aquela parte em que a gente fala um pouco sobre comportamento que nós mesmos desenvolvemos, né? Comportamentos que a gente acaba trazendo ao longo do tempo e nem sempre temos condições de trabalhar, e daí nós precisamos do auxílio de alguns amigos que estão um pouco mais adiantados para poder nos auxiliar. Estou tentando me ajeitar aqui, mas uma hora eu acerto a posição. Tenho uma vida sem propósito. Cumpro a rotina básica e necessária. Não vejo o momento de chegar minha hora. A gente tem essas 3 lâminas e a gente fica se perguntando como alguém chega a esse ponto de perceber esse tipo de coisa e o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer para auxiliar nesse momento fica muito, muito, muito difícil. Mas a gente tenta, porque afinal de contas a gente também está aqui para isso. Tem uma vida sem propósito. Pois é. Nos dá conta o Evangelho de Jesus, nos dá conta o Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade o Pentateuco como um todo. E até a ciência já concorda que não existe vida sem propósito. Pode ser que eu não tenha achado o meu propósito, ou pode ser que o propósito que eu já viva, eu não enxergo ainda como sendo um propósito meu.
Se a gente usar aí só o Espiritismo, que é a nossa seara, que é o nosso caminho, para tentar assim, buscar entender um pouco isso, que a gente vai entender que existe uma programação reencarnatória para todos nós. Todos nós. Desculpa. Existe uma programação reencarnatória, desculpa, mais uma vez. Existe uma programação reencarnatória para todos nós. Se existe uma programação reencarnatória para mim também, e eu estou minimamente, não vou nem dizer que eu estou vivendo no bem, mas eu estou minimamente vivendo dentro do certo, dentro do comum, eu já estou ali cumprindo a tarefa que é chegar e, pelo menos, seguir uma linha linear. Mas, Aderlei, a questão é que eu não tenho propósito, não é que eu não tenho vida. Muitas vezes você acredita que não tem propósito. E se o seu propósito foi vir aqui, ficar aqui X tempo para se depurar de pesos do passado que já não te perseguem mais, mas que ainda estão, de alguma maneira, ligados a você. Então, você não pode fazer um grande feito, você não pode aparecer muito, você vai ter aquela vida linear, você vai ficar ali para depurar, você vai ficar por ali no interstício entre uma passagem e outra, você vai ficar ali no intermediário, você está mudando. Então, bem provavelmente, na próxima reencarnação, você vai vir com família, você vai vir com tudo e tal. Então, é acreditar que nada é em vão. Ainda assim, se você olha e acredita que não tem um propósito, é possível você buscar aquilo de que você tem afinidade e fazer disso um propósito. Você pode, para além do que você constrói, construir ainda mais. Então, eu vou entrar para uma obra de caridade, eu vou entrar para uma religião, eu vou entrar para um grupo de leitura para idosos, eu vou entrar para um grupo de leituras, eu vou para uma escola em que eu possa ser útil de alguma forma, e aí você vai dar um propósito à sua vida, isso também é possível. Cumpro a rotina básica e necessária, que foi exatamente aquilo que a gente falou. Você não está no caminho do mal, você não está no caminho do bem, você está no caminho neutro, e a gente apreende que tem um nível de espírito que ele ainda está no neutro, que ele não vai nem para lá, nem para cá. Em estando no neutro, é você buscar o movimento para sair desse grupo que você está. Porque se você traz o questionamento do eu não tenho propósito, né? Quando você diz lá, tem uma vida sem propósito, aquilo já é um convite para refletir e então fazer alguma coisa em relação àquilo. Se aquilo te chamou a atenção, é porque bem provavelmente você já está em condições de trabalhar aquilo. Né? Não vejo o momento de chegar a minha hora, que é quando a gente está quase ali entrando na subjugação. E aí você começa a olhar e dizer, olha, eu quero ir para o outro lado, eu quero voltar para o outro lado, para tentar ser mais útil lá do outro lado. Bom, se você tem disponibilidade para ser mais útil, seja mais útil aqui, não espera o outro lado, não. Não espera não, porque tem muita gente que chega do outro lado e não muda. A mudança, em algumas pessoas, acontece exatamente aqui. Esperar para chegar lá do outro lado é meio que não viver, é meio que não produzir. E se você não vive, se você não produz, você está deixando passar aí muitas coisas, desculpa, muito interessantes mesmo. E, ademais, vigia e ora, porque é importante essa questão do vigiar e orar. Vigia, está faltando alguma coisa? Ora. Vigia, está sobrando alguma coisa? Doa. Vigia, está equilibrado? Veja então o que fazer para manter aquele equilíbrio, doando, recebendo, vigiando e orando.
né? E, por favor, não desista de você. Não desista de você. Você é a ferramenta mais importante que se trouxe até aqui e será a mais importante para se levar adiante. Pensa nisso. A gente chega, então, na hora do nosso boa noite, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que trabalha totalmente alinhado, embasado com o Evangelho de Jesus Cristo e ligado diretamente à doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos estudos online segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas. Excepcionalmente, esta semana eu estou fora e não poderei fazer o estudo ao vivo. Então, esta semana nós teremos segunda, quarta e sexta gravado e bem provavelmente a segunda-feira da semana que vem também estará gravado. Eu agradeço imensamente se vocês deixarem boa noite, deixar comentário. Eu venho aqui depois para responder os comentários assim que der. Eu estarei uma boa parte da semana sem comunicação, eu estarei sem sinal, eu estarei sem celular. Então, quando o celular entra, tem uma série de coisas para fazer. Conseguindo, eu vou até o canal, vou dar uma olhada, vou responder as questões. Se puder, o ideal é esperar acabar o estudo e colocar as questões nos comentários, né? Depois que encerra o estudo, você vai lá e diz, olha, na parte tal eu vi isso, e pensei isso. Eu venho depois e respondo, vou dar prioridade a esses dias que eu estou fora e vou responder mais dentro. Assim sendo, a gente vai direto para o estudo, porque como a gente está gravando, é óbvio, não vai ter boa noite. Então, a gente tem no estudo de hoje a nossa conversa fraterna. Sugira um tema e estude conosco. Pode sugerir o tema através. Desculpa. Através do nosso e-mail espiritismomotivacional@gmail.com. Hoje nós temos aquele grupo que a gente está montando devagarzinho, que é o tema variado. Nós hoje já estamos no tema variado, a gente pega um assunto, trabalha ali um pouquinho. Venceu o horário, a gente para ali no próximo tema variado, a gente trabalha. Hoje seria o 11. A Silvia está nos advertindo aqui. E a gente conserta sem problema nenhum. Eu estou danado para vacilar em algumas coisas, viu? Opa, eu estou com várias janelas aqui abertas, então está logo depois do. Isso, está aqui, ó, a Olha Mágica vai mudar aí para vocês, tema variado 11. Eu volto então aqui para minha tela cheia. Então, lembrando, ele volta a se mexer. Então, lembrando, sim, que a gente está hoje no tema variado 11. Tolerar não seria aceitar algo que eu não concordo? Existe uma vertente que bota a tolerância como algo negativo. Essa vertente, ela defende que quando você tolera, você aceita algo que você não concorda. E não é bem assim. Não é bem assim. Tolerar sou eu acreditar que o outro não chegou completamente lá, tem possibilidade de chegar lá e que eu posso relevar aquilo, e que eu posso deixar aquilo passar. Então, fulano fala demais, eu tolero estar com fulano e ele falar demais. Eu aceito. Então, tolerar é aceitação. É o contrário. Tolerar não seria aceitar algo que eu não concordo. Tolerar é aceitar algo que, via de regra, eu não aceitaria, concordando ou não. Tolerar é suportar aquela situação
mesmo dizendo que você não faria o mesmo, mesmo dizendo que você faria diferente. Tolerar é reconhecer a incapacidade do outro para estar no mesmo nível que você, para fazer como você faria, e ainda assim você aceitar o tempo dele, aceitar como ele faz, aceitar como ele chega. Então, tem gente que é super respeitadora com o horário, e aí alguém chega atrasado 15 minutos, meia hora, 45 minutos, e ela não briga com a pessoa por causa disso. Ela tolera aquele atraso, ela aceita aquele atraso. Então, diferente da versão que negativa o verbo tolerar, e a gente aqui não está falando de verbo, a gente está falando de conceito, então aquele que negativa o conceito tolerar, conceito é um pacote de coisas, né, para além da interpretação crua daquilo. Então você começa a adotar o conceito de sim, vou ser mais tolerante, eu vou aceitar mais o tempo do outro, eu vou aceitar mais as imperfeições do outro, eu vou aceitar mais o espaço do outro, e assim você vai tolerar, você vai aceitar. Numa segunda lâmina, a gente tem como acreditar depois de tantos desenganos. Só aquele, só aquele que consegue seguir após um engano é que entendeu a importância daquele engano para o seu crescimento. Então eu acreditei que eu podia emprestar o carro para o fulano. O fulano, bate o carro, destrói. 2, bota a culpa no outro e diz que não vai pagar por ter destruído o meu carro. 3, o fulano ainda reclama, dizendo que eu não podia emprestar o carro para ele. A partir daquele momento, eu não empresto mais o carro para ninguém. Isso pode ser uma regra de segurança. Onde está, talvez, o problema? Todas as vezes que você revisite aquela situação, você enumere a quantidade de prejuízos, inclusive morais, que você tomou. Então, se eu entendi, acolhi que eu cometi um erro, que eu me enganei ao confiar no outro, então eu tenho que gerar em mim procedimentos para não me enganar de novo. Mas esses procedimentos podem não me levar a não emprestar mais. Eu só vou emprestar para quem tiver um bom histórico, para quem tiver habilitação, para quem tiver condições de cobrir o pagamento caso tenha algum problema, e vou emprestar sim para quem precisa, dentro dessas 3 condições. Então, é assim que você faz para acreditar depois de tantos desenganos. Mas, Aderlei, eu namorei 3 rapazes. 3 rapazes. E, na realidade, não foram nem 3 rapazes. 13. Oi? 13, só 13. E os 13 me trouxeram problemas. Eu não acredito mais em homem. Gente, por amostragem, o que são 13 homens no meio de toda a população masculina global? O que são 13 pessoas no meio da... Talvez você esteja usando critérios para estar com outras pessoas, que são critérios que deixam muito claros que você está fazendo uma má escolha. Então é você, já não é mais o outro. Então, de onde vem desengano? Você sabe que é uma pessoa muito dada, muito entregue. Então, se você começa a namorar alguém que você vê que é uma pessoa que se encosta fácil e você acolhe esse encostar, quem está possibilitando o desengano? Você é uma pessoa que não lida bem com mentira. Aí você começa a se relacionar com alguém, pega uma mentira aqui, pega outra mentira ali, mas você insiste no relacionamento. Quem está cometendo desengano?
Ah, mas Ederlei, se eu não fizer isso, eu fico sozinha. Talvez não fosse a hora de ficar um pouco sozinha e ver o que acontece? Fé, acreditar. Outro dia eu conversava com uma amiga, ela dizia, Ederlei, olha, eu já tive tantos relacionamentos conturbados que eu hoje já não procuro mais me relacionar, acredita? Eu falei, mas você abnega, você reclama da relação, você não quer? Não, se aparecer alguém legal, eu até quero, mas foram tantos desenganos que eu criei regras que pouquíssimas pessoas vão conseguir passar. Então, eu estou preparada para até o final da minha vida não ter mais namorado, porque eu sou muito exigente, por outro lado, eu sou muito matriarcal, por outro lado, eu sou do tipo que eu jogo poeira para baixo do tapete, mas eu sou super correta. Eu falei, e que eu já não quero mais alguém que não seja como eu acredito que tem que ser. E sim, ficou anos sozinha, está há anos sozinha, e bem provavelmente vai continuar sozinha. Está mal? Não. Ressignificou a vida de uma tal maneira que tem amigos, que tem parceiros, companheiros que suprem ali uma coisa ou outra no sentido do social, no sentido de companhia para viajar, no sentido de conversa fraterna com uma cabeça mais masculinizada, uma visão mais masculinizada, e ela vai tocando. Passa aperto? Nenhum. Não tem os prazeres de alguém que tem quando está em um relacionamento, mas em sendo uma pessoa que não sabe fazer escolhas e que se deixa levar diante de qualquer história triste, ela acaba não tendo as dores de quem faz uma má escolha, porque no final das contas, o desengano, salvo casos raros, ele passa exatamente por isso, pelas escolhas que a gente faz, da maneira que a gente faz. Como ter a vida que quero e não a vida que tenho? Não sou feliz assim. Aí entra um pouco aquela história da grama do vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha. Pois bem, vamos chamar o vizinho. Por que a sua grama é mais verde que a minha? Se no olhar dele, a grama dele for mais verde que a sua, você pergunta o que ele faz para a grama dele ser mais verde que a sua. Se no olhar dele as gramas são iguais, pare e pense. Talvez a tua visão esteja equivocada. Vamos voltar lá para o vizinho que diz: sim, a minha grama é mais verde que a sua, porque eu arrego dentro do tempo certo, eu botei irrigador automático para eu não ter que ficar levantando, abre e fecha de água. Eu uso água de reuso, boto o adubo na caixa da água de reuso. Eu adubo de X em X tempo. Olha, amigo, para. O irrigador automático vai me sair muito caro. Tratar água de reuso. Você vai ter que fazer um biodigestor. Não. Eu vou ter que fazer? Porque se você pagar é caro. Quanto é caro? Esse valor realmente para mim é muito caro, eu não tenho. Então faz você mesmo. Não, eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Resumo, a sua grama vai ficar menos verde que a grama do vizinho. Aceite. Aceita que você não tem o seitão para pagar, para que a tua grama fique tão verde. E pense, inclusive, na possibilidade de substituir a tua grama por uma outra jardinagem que seja mais resistente, que precise de menos cuidados, que possa tocar. Essa coisa de ter a vida que eu quero e não a vida que eu tenho passa pela aceitação da vida que eu tenho. Eu primeiro aceito a vida que eu tenho, me equilibro nela para depois eu buscar a vida que eu quero. Eu tenho que partir de algum ponto.
Enquanto eu ficar só reclamando da vida que eu tenho e não fizer nada para que ela mude, eu vou continuar com a vida que eu tenho. Só reclamar não ergue tijolo. Só reclamar não gera obra. Só reclamar não resolve nada. Então começa a estudar como você pode mudar essa situação. A partir do momento que você estudou, faça um projeto de como mudar essa situação e vá mudando a situação aos poucos. Vá promovendo a mudança aos poucos. Com isso, sim, a probabilidade de você chegar lá é grande. E sempre lembrando que os passos, eles atingem, no mínimo, 3 estações. Curto, médio e longo prazo. Dificilmente eu vou conseguir dar um salto de fora do curto para atingir algo que eu preciso do tempo, o longo prazo. Então, pensa nisso, o que eu posso ter de mudança a curto prazo? Eu posso ter isso. Então, já começa a trazer isso, é um trabalho. Eu tenho para ter uma mão, eu preciso de 5. Mas eu posso trazer um por um, é possível. Então, hoje eu trago esse que é menorzinho, aí aqui eu tive uma oportunidade de trazer esse, aí até a hora que eu trago todos os dedos e vou trabalhar, então, no adorno, né? Eu vou botar um anel assim, eu vou cuidar da pele assado, eu vou fazer uma esfoliação, aí você vai. Mas o que você tem para mudar a sua vida hoje, o que você tem de médio, curto e longo prazo? Pensa um pouco e vê o que dá para ser feito nesse sentido, né? Os que me cercam não são meus. Cadê os meus? A gente vê muito essa frase quando nós estamos ali num período difícil, quando a gente está numa situação difícil e que acha que estamos fora do nosso meio. Primeiro que Deus escreve certo em qualquer linha, então não haveria o engano de te colocar no lugar errado. Então começa a refletir o seguinte: os meus não são meus ou eu que não sou dos meus? Porque até certo ponto é fácil eu dizer que eu não pertenço àquele grupo ao qual eu estou inserido. Então, se eu estou inserido e eu digo que eu não pertenço, o que eu faço para pertencer àquele grupo? Será que não é o grupo que está certo e eu que estou errado? Eu já vi gente dizer que teve que se afastar da família porque todo mundo pensava muito dentro da caixinha. Isso, inclusive, é um termo que denuncia idade, é um termo antigo, lá dos anos 70, né? 80, comecinho ali de 80. Né? Ele pensa muito fora da caixinha, ele pensa muito fora do quadrado. Aí vamos melhorando a explicação para chegar lá. Né? Ele pensa muito fora da caixinha, ele pensa muito fora do quadrado, ele pensa muito diferente do meio acadêmico a que ele está inserido. Ele pensa muito diferente do pessoal daquela empresa que, por ser uma estatal, funciona assim, assim, assado. Ele pensa diferente da família dele. Eu já ouvi, para melhorar o exemplo, eu já ouvi gente dizer que, olha, eu tenho muita ambição, eu quero chegar lá, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser rico, eu quero sobrar, e o pessoal da minha família é essa vidinha, sabe? O pai do meu pai foi carpinteiro, a minha família toda é feita de gerações de carpinteiro, a minha mãe, a família toda é tudo costureira, as irmãs, a mãe, a avó, a bisa. Meu pai é carpinteiro, minha mãe é costureira. E aí, eu estava num silêncio tão grande aqui que o cachorro começou a latir e eu me perdi. Sim, eu estou em outro lugar. Então, o que acontece? Fica complicado. Porque a família normalmente vem nessa
nessas linhas muito verticais. Por aí, simplesmente, porque é mais fácil seguir. Enquanto pequeno, eu brinco ali. Enquanto pequeno, meu pai brincava na oficina do meu avô. Quando meu pai precisou do primeiro emprego, ele começou na oficina do meu avô, aos 10, 12 anos. Quando meu avô se foi, todas as ferramentas, a clientela e o espaço ficou para o meu pai. Então, note que o pai herdou um conjunto muito favorável, inclusive a profissão. E a mesma coisa veio acontecendo depois do meu tataravô. Todo mundo que veio depois aprendeu muito cedo, aprendeu muito rápido, deu sequência, teve assessoria e tal. E sim, você pode olhar e dizer: não, não quero ser carpinteiro, quero ser advogado, quero abrir um novo nicho. Esse é um direito seu. Talvez o que não seja o seu direito é se usando como ponto balizador dizer que aquele que te criou, inclusive lá o teu tataravô, que possibilitou você reencarnar na situação que você reencarnou, você dizer que eles não tiveram ambição, você os diminuir, você não reconhecer o esforço dentro das condições deles que eles tiveram para que você tivesse a oportunidade de pensar em ser advogado. Eles abriram tanto os horizontes para você que você conseguiu ir além. Então agora é a hora de você dizer que vai mudar de profissão, sim, não é nenhum demérito, mas que vai continuar no seio da família. Vai continuar tendo os seus como seus, só que vibrando em outra frequência, só que tendo outros desejos, outras ambições e outras lutas, as próprias lutas para seguir. Então, se você quer seguir o teu próprio caminho, a primeira coisa que você tem que respeitar é a vontade que o outro teve de seguir o caminho dele. Então, o outro é seu, sim. Até porque quem passa na rua diz seu pai, sua mãe, seu amigo, seu parceiro de trabalho, seu. São seus, sim. Talvez você seja o único nesse processo todo que esteja negando aquela relação. E isso vai te trazer uma energia que não é uma energia positiva. Então começa primeiro aceitando o que você tem, para depois, então, em trabalhando o que você tem, você partir para outros. Então, você me pergunta, cadê os meus? Os teus estão bem à sua frente. Talvez a sua pergunta seja, onde estão aqueles que pensam como eu? Eles não são seus. Eles não são seus. Dependendo de como você pense a sua ambição, eles não querem concorrência. Eles até querem parceiro de estudos. Mas quando eles sabem que tem 10 vagas para 1.000 candidatos, o primeiro que eles querem eliminar é você. Então, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado. Tem muito amor ao seu entorno para você querer buscar amor onde talvez não tenha. Talvez não tenha. Não, porque eu quero fazer faculdade, aí eu quero conversar com universitários. Tem muito universitário gente boa, mas tem muito universitário político. Escreve bem? Escrevo. É articulado? Sou. Vem ser secretário do partido. Não é, ele não é igual você, não. Ele não é dos seus, não. Ele é aquilo que vai manipular o teu conhecimento. O tataravô, o outro, até chegar ao teu pai, eles não burilaram o teu conhecimento para eles. Eles deram o conhecimento deles para que você fosse melhor que eles. Dá uma refletida acerca disso. Dá uma pensada a mais acerca disso. Não sou uma metamorfose ambulante e não confio em quem seja. Afinal, a velha opinião tem seu valor.
complica. Em tempos que a gente tem uma divulgação de notícias em tempo recorde, quase que instantâneo, alguém faz alguma coisa do outro lado do mundo, em segundos o mundo todo já sabe o que fez, já sabe como foi, já sabe por que fez. Em alguns casos, sabe mais do que aquele que praticou o ato. Em tempos em que a gente tem, em tempos que a gente tinha uma vontade muito grande de ter robôs fazendo o nosso trabalho. E quando eles vieram, nós nos sentimos ameaçados, quando era só eu fazer um curso e me atualizar para controlar esses robôs, eu preferi dizer que eles tiraram o meu trabalho. A datilografia, ela não acabou. As boas datilógrafas, elas foram para outros sistemas de datilografia, inclusive os informáticos, e tem áreas que elas são imprescindíveis. Operadores de máquina são super requisitados. Emprego nos tempos atuais não faltam. Qual é o problema? Falta pessoa qualificada, pessoas que se atualizem, pessoas que aceitem trazer o homem novo através de uma reforma íntima. Então, somos sim uma metamorfose ambulante, isso é fato. Nascemos simples e ignorantes e chegaremos a espíritos perfeitos. Somos sim uma metamorfose ambulante. E sim, a velha opinião tem seu valor como base. A velha opinião tem seu valor como ponto de consulta. Porque se antes eu ia aos sistemas de buscas, tinha que digitar uma palavrinha para ter um monte de coisas e depois eu ter que organizar tudo, ter que aprontar tudo. Hoje eu tenho a tal da inteligência artificial, que se eu souber usar, é uma ferramenta muito boa. Muito boa. Para escrever alguns cálculos eu levaria um tempo absurdo, eu teria que pensar, eu chego na inteligência artificial e digo, por gentileza, você tem como explicar isso usando como parâmetro a regra A e B, e depois você tem como finalizar colocando como você chegou a cada número e por que então o resultado deu isso? Quem conhece a inteligência artificial vê que ela pisca 1, 2, 3 e dispara. Só quem tem leitura dinâmica bem treinada é que vai acompanhar a velocidade com a qual ela escreve. Mas mesmo sem leitura dinâmica, você pode voltar a escrever e terão pouquíssimos erros. E aonde tem erro, você pode dizer, olha, aqui você mudou a polaridade e não deu o resultado que eu queria. Você pode refazer com uma polaridade nesse nível? Posso. Olha, essa resposta que você deu, ela não tem nas opções que eu apresentei. Puxa vida, desculpe, é porque eu segui por aqui, a opção que você apresentou, tá. Olha, não dá um número preciso, acabou. E aí, porque lançaram a HP12, eu vou continuar fazendo cálculo em 3 folhas de papel? Porque lançaram a inteligência artificial, eu vou continuar escrevendo sem base ou com uma base que pode ter erros, 40, 50 folhas? E aí, por que a meninada está vindo de fábrica pensando só no amor e abrindo mão do gênero sexual? Eu vou dizer que isso está errado? São espíritos mais adiantados, que não conseguem se prender ao sexo. Eu posso namorar, não, eu posso gostar de menino, eu posso gostar de menina, eu posso gostar de ambos, desde que eu goste. E aí vem
A velha opinião tem seu valor, tem a questão de não ser uma metamorfose ambulante, então eu vou lá e condeno tudo isso. Eu posso condenar a promiscuidade, mas a partir do momento que eu chamo um jovem para conversar e pergunto, você é menino, por que eu vi você ficando com a menina? Porque, olha a resposta, não, porque ela é gente boa, ela tem um papo legal, ela é bacana, ela é articulada. Uma semana depois, você é gente boa, você é um cara centrado, você cumpre as suas tarefas. Por que semana passada você estava com a menina e essa semana você está com o menino? Então, rapaz, ele é gente boa, ele é articulado, ele é legal. Não se buscou o sexo da pessoa. Não era o sexo que estava pesando. Não havia peso. É uma liberdade maior e a gente ainda não conseguiu entender isso. Porque a gente é uma metamorfose, porque a gente não é uma metamorfose ambulante, porque a velha opinião tem valor. A velha opinião, senhor, tem valor até a nova se provar eficaz. A velha opinião tem valor até a nova, por mais que eu, por pequenez, por ignorância, por letargia de raciocínio, não conseguir acompanhar aquilo, vai ter valor. Ela não vai ter mais valor. Ela vai ter valor. Ela não vai ter mais valor. Ela vai ter valor quando eu a uso como base, como catapulta de argumentos, e ela perde o valor quando um novo valor chega até mim e eu olho e digo, caramba, eu sou de uma geração que eu não consigo essa liberdade. Eu não consigo me ver nessa situação. Eu venho de uma educação repressora e extremamente cobradora. Eu venho de uma época com 3 anos você já está namorando a fulana, todo mundo já diz que você está, com 4, 5 anos mandam você beijar a fulana, mandam você abraçar a fulana, com 8 anos já dizem que você é pegador, que você tem que ser pegador, te trazem um histórico de uma família de pegadores. Então você cresce com essa ideia até a hora que cai a ficha que você olha, não, eu não preciso ser pegador. Eu posso ter só uma pessoa ali e viver só com essa pessoa. Já é uma mudança. Mas você ainda não consegue, dado tudo aquilo, dizer, olha, eu não consigo amar menino. Eu só consigo olhar para a menina. Depois que você chega num certo ponto de maturidade, eu só consigo olhar para uma menina. Agora, se o espírito chegou há pouco tempo, 10, 20 anos, e ele diz, não, cara, é legal, o fulano é legal, o fulano é gente boa, vou beijar, vou ficar, vou namorar, não tem problema. As ideias têm que mudar. As ideias precisam mudar. Na época do meu pai, se começava a trabalhar com 8, 9 anos. Meu irmão mais velho começou a trabalhar com 14. Meu pai, ao me ver entrar na faculdade, pediu: olha, segura, trabalhar agora vai atrapalhar a sua formação. Então, se isso pode mudar, por que outras coisas não podem mudar? A gente precisa pensar um pouco mais nesse sentido. E, por fim, não confio em seres humanos, prefiro os pets. Eles não me desapontam. Primeiro que o desapontar é um sentimento teu em relação à ação do outro. Então o pet pode fazer pipi no lugar errado, o pet pode puxar na coleira, o pet pode mandar em você, o pet pode ter ciúmes de você, o pet pode latir numa hora que você não quer, o pet pode entender que ele tem que te proteger e não deixar ninguém chegar perto de você. E com isso ele não te desaponta, porque ele é uma graça. O ser humano faz exatamente a mesma coisa. A diferença do ser humano para o pet é que o ser humano você pode dizer, fulano, senta aqui.
Olha, você não precisa ter ciúmes de mim. Olha, eu fico meio assim quando a gente está na rua e você dispara na frente, me puxando. Fulano, eu não estou pedindo para você me defender. Você conversa, você traz a conversa. É bom cuidar de pet, é importantíssimo. Olha, o número de pets que são abandonados é uma coisa enorme. Então, é legal você cuidar desses pets. Ah, Derlei, é pecado comprar? Eu não estou entrando nessa seara, eu estou puxando a seara para caridade. Né? Então, se você pode. Agora é a cadelinha da vizinha chamando para conversar. Se você pode ah, adotar um pet ao invés de comprar um, adota. Mas adota também um ser humano. Seja amigo, seja colega, adota para conversar, adota para trocar. E acredita sim, confia sim no ser humano. Porque você também é um ser humano que está na mira divisada de muita gente. Se você quer que eles conversem com você, que eles te levem para passear, que eles procurem te entender, procura também dar uma oportunidade deles fazerem isso. Não se fecha em pet. É muito bom, é muito legal, eu repito, né, que é uma coisa muito bacana, mas o ser humano também precisa de você. Se a tua troca fosse para ser com pet, você nasceria de uma cadela. Nasceria de uma mulher, mas seria criado por um animal. Mas, Aderlei, eu tenho pena dos bichinhos. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela pessoa que não confia em ser humanos e ainda assim prefere o pet. Será que ela não está dando para o pet a atenção que ela deveria dar ao ser humano que ela não confia? Será que ela não deveria se perguntar por que não confiar no ser humano? Mesmo tendo todas as experiências que teve com ele. Não esqueça, toda qualquer experiência é uma possibilidade de crescimento. Quando a gente tem algumas visões dessas experiências, significa que a gente não cresceu. Elas virão cada vez mais fortes, mais ferrenhas, mais obrigatórias de você entender. Dá uma refletida sobre isso, né? E a gente consegue, então, dentro do tempo previsto, fazer aquilo que nos propomos. Nos auxiliou até aqui o Pentateuco de Kardec, nos auxiliou o canal, o nosso canal, Espiritismo Motivacional. Ele não é só meu, ele não é só teu, ele é nosso. E a gente convida para a próxima semana com um próximo estudo. Lembrando que você pode também sugerir um estudo. Gente, acabando, deixa comentário. Se quiser deixar comentário dentro do estudo, deixe também. Eu vou assistir depois e vou gostar muito de ver que a galera chegou. Ó bom Deus, agradecemos a oportunidade da troca, agradecemos as presenças sempre tão marcantes, sempre tão bem-vindas, estejamos onde estiver. Agradecemos imensamente aqueles que nos abraçam, trocando conosco a energia do bem. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. E assim a gente finda aqui. Lembrando que essa semana estaremos em off, deixaremos os estudos, a gente está aqui, notem as olheiras, né? A gente está aqui trabalhando duro para deixar todos os estudos da semana em dia e então ver o que faremos na
com o estudo de segunda-feira. Se ele vai ser gravado na própria segunda-feira, quando eu estarei em trânsito, ou se nós vamos sentar segunda-feira e vamos fazer o estudo ao vivo, né? Gente, gratíssimo. Até a quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho. Tchau, tchau.